Muito bem, como eu informei, hoje a gente tem uma entrevista exclusiva com o deputado e que apresentou na Assembleia Legislativa um projeto polêmico. A gente vai falar sobre esse projeto aqui no Jornal da Manhã. Eu estou falando com o deputado Alba, ele que é de Blumenau, Ricardo Alba do PSL, da cidade de Blumenau, e que está aqui hoje em Joinville. E ele apresentou um projeto na Assembleia Legislativa, tramita por lá, e a gente vai falar sobre esse projeto, que proíbe que transexuais atuem em qualquer clube esportivo no estado de Santa Catarina do sexo oposto. Ou seja, vale como regra o sexo biológico. Bom dia, deputado. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto e a criação em relação a esse projeto. Bom dia, Ananias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Parabéns pela comunicação, pelas informações, pelo serviço prestado à comunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui no município de Joinville, o maior município do estado de Santa Catarina, com aproximadamente 600 mil habitantes. E o que nos traz hoje ao município é a nossa Comissão do Idoso, né? A qual presidimos na Assembleia Legislativa, uma comissão nova que procura cuidar da pauta dos idosos em Santa Catarina. É uma comissão recém-criada que tem aí vários deputados atuantes, e nós estamos com o objetivo de regionalizar essa pauta do idoso por todo o estado, fazendo esses seminários regionais, abordando o aspecto de saúde pública dos idosos, cidadania, reinserção no mercado de trabalho, direitos dos idosos, explicando e ajudando a formação das comissões municipais dos idosos, o Fundo Estadual do Idoso, recém-criado e agora regulamentado pelo governador do estado, assim como existe o Fundo da Criança e do Adolescente, tem o Fundo Estadual do Idoso. Então hoje nós faremos esse seminário do idoso, Ananias, na sede da Munesc, na rua Max Colim, 1843, no bairro América, e contamos com a presença de todos. Você tocou no assunto do projeto. O projeto ele estabelece como critério o sexo biológico para a definição do gênero das categorias desportivas, né? Nós entendemos que, e não é o nosso entendimento como deputado, é a medicina, é a explicação e a razoabilidade que se extrai de qualquer livro de biologia, de que a constituição do homem é muito diferente da constituição da mulher, cada um com as suas peculiaridades. O homem é formado por 8, 9 vezes mais hormônio, testosterona do que a mulher, e isso dá uma diferença na compleição física enorme. Os ossos são maiores, a compleição muscular é maior, os pulmões, o coração, enfim, isso reflete no esporte, dá mais força, mais agilidade, mais equilíbrio, enfim. Então a gente entende como um critério biológico, o único critério para definição do gênero nas categorias desportivas. E aí você entende que haverá justiça no esporte, é isso? É um projeto que busca estabelecer a justiça desportiva, é justamente isso daí. Nós somos procurados por várias categorias femininas que preocupadas com essa pauta. É uma pauta que não partiu, não é aquele projeto que você, quando na campanha, disse, vou trabalhar com isso. Não. Nem foi isso. Não foi pauta de campanha. Não, a gente visualizou esse cenário. Foi um grupo que te chamou e entendeu que existia essa desigualdade. Visualizamos preocupação nas categorias femininas. As mulheres no esporte, algumas, nos procuraram e falaram, olha, não tem como competir com um homem de 2 metros de altura, com uma compleição física diferente, que fez a mudança de sexo. Ele não muda a sua condição biológica, né? O músculo continua sendo como formado um músculo de homem, ou a massa, o esqueleto de homem, os órgãos também, e isso dá uma diferença no esporte. A exemplo do que acontece no vôlei, no estado de São Paulo, onde tem o caso da Tiffany, né? Perfeito. Ela está batendo todos os recordes, por quê? Porque ela foi constituída com hormônios masculinos por vários anos de sua vida, enquanto que as mulheres, biologicamente falando, não tiveram esse acesso hormonal. Então há uma injustiça muito grande, a gente quer
coibir essa injustiça justamente para preservar as ligas femininas e o direito das mulheres. Isso sim é preservar as mulheres, né? Fazendo com que mulher compita com mulher e homem compita com homem. E como é que há em relação a essa repercussão? Obviamente há muita oposição a esse projeto. Como é que tem sido para você? Tem tido muita gente chamando para conversar? Tá, isso aí não tem nada a ver. Como é que tem sido? Ou não? O apoio maciço? Apoio maciço é exemplo do que ocorre não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra também, onde nós vemos aí indivíduos que fizeram a conversão sexual, né, e que estão competindo em ligas femininas e massacrando as mulheres. As mulheres, em determinadas categorias, em determinados países, estão sendo massacradas, estão tendo todos os recordes quebrados, é claro. A compleição física é muito um caso diferente. muito... E no nosso estado aqui, Anania, só para concluir, houve um apoio maciço, a exemplo do que a enquete da Assembleia Legislativa demonstrou. Um apoio de mais de 90% ao nosso projeto de lei. Porque existe uma linha tênue em relação a discutir a igualdade esportiva e aí a igualdade de gênero, como gostam de falar. E aí parece que existe uma contradição. Quando eu vi o seu projeto, eu lembrei de uma história que retrata isso que aconteceu nos Estados Unidos, quando um atleta de golfe, na sua infância, não sei se sabe dessa história, na sua infância e depois na juventude era um promissor atleta, e com o passar do tempo aconteceu um problema e ele ficou deficiente físico, um cadeirante. E aí ele jogava golfe, ele era uma promessa do golfe. Só que ele não poderia mais jogar golfe. E era uma promessa. Então ele entrou na Justiça Federal dos Estados Unidos para requerer esse direito, até que foi para a alta corte. E foi uma discussão em relação a isso, apesar de que o direito dele foi concedido, 7 votos a 2, salvo engano. Mas as discussões nos dois lados me chamaram a atenção, tanto o voto a favor do atleta, quanto o voto contra, porque era jogo de golfe. E aí quem votou a favor baseou-se na teoria da finalidade aristotélica, né? O telos, né? Como falam ali, de entender a finalidade. Qual é a finalidade do jogo do golfe? É você, de forma estratégica, alcançar como é que chama? O buraco ali? Não sei o nome daquilo. Essa é a finalidade, com estratégia, com o taco, com uma capacidade para utilizar ali, enfim. Para atingir essa finalidade, precisa de alguns pré-requisitos. E aí se entendeu que não era pré-requisito poder andar. Por isso 7 votos. Não era pré-requisito para conseguir vencer no golfe, poder andar, apesar de que hoje há uma interpretação totalmente diferente em relação a isso. Ou seja, a teoria da finalidade fez com que isso acontecesse. Por outro lado, os 2 votos vencidos, um deles disse que nada a ver. O esporte não tem como, não se baseia nessa teoria. O esporte ele tem como divertir e o conjunto de regras faz com que o esporte aconteça. E aí, se a gente incorporar esse conjunto de regras à nossa realidade, a outros esportes, nós estamos falando de desigualdade. Por exemplo, o vôlei. Vamos trazer o exemplo do vôlei, que é o exemplo clássico por causa da Tiffany, que deu aquela polêmica nacional e que serve como referência. Se nós utilizarmos a finalidade, qual é a finalidade do vôlei? É fazer com que a bola fique mais tempo no ar, quem deixar cair perdeu o ponto, não é assim? Então, para atingir essa finalidade, você precisa de ter uma capacidade técnica, uma competência para que isso aconteça, preparo físico. Quem tem o melhor preparo físico consegue automaticamente, quem tem mais explosão, que se fala muito, consegue automaticamente atingir essa finalidade. Ou seja, se utilizar a mesma referência lá atrás, nos Estados Unidos, e essa referência agora, a gente consegue entender a desigualdade. E se nós utilizarmos a outra referência, que é o esporte tem um conjunto, um aspecto de regras, ainda assim ele é combatido, e essa ideia de que pode haver, para existir uma igualdade de gênero, essa discussão ela acaba se tornando desproporcional. Mas, de outro modo, essas pessoas elas não estão sendo assistidas pelo esporte, pela igualdade no esporte. Olhando pela igualdade no esporte, o que você diz em relação a isso?
Qual é o discurso que faz com que essa possibilidade de falar, mas tem que ter igualdade, vamos falar de equidade. O que você responde em relação a isso para poder equiparar essa situação toda? Os princípios que baseiam esse projeto de lei é equidade. Equidade desportiva e justiça desportiva. E está na própria fundamentação da lei, Ananias. E parte do princípio do que você comentou aqui, a gente tem que ter critério. A gente tem que colocar homem para competir com homem, e eu estou falando do ponto de vista biológico, não social. Não social e não definição. Refuta qualquer outra não tem discussão. Nada, não refuta qualquer outra discussão, eu estou falando de esporte. De esporte. Não estou falando se eu sou a favor ou contra a mudança de sexo, não. Estou falando de esporte. E biologicamente no esporte, homem tem que competir com homem. E biologicamente no esporte, mulher tem que competir com mulher. Se nós misturarmos, vai dar uma desigualdade muito grande. Né? Assim como vem acontecendo no Brasil, em determinados estados, e em outros países também. Nos Estados Unidos, que é um exemplo, tem um lutador, eu não me recordo o nome, que fez a conversão de sexo e agora está no MMA espancando mulheres. É como se nós colocássemos o Acelino Popó de Freitas, depois de fazer a conversão para luta boxe com as mulheres. Seria uma brutalidade. O caso da Tiffany, inclusive, a Tiffany com 30 anos ela fez a mudança, né? Então, imagina que ela viveu 30 anos como homem. Como homem. E aí uma estrutura de vida, e aí depois que faz essa mudança, ainda muda toda a questão de hormônios e tal, mas até aos 30 anos... O esqueleto formado como homem, a carga muscular formada como homem, o treinamento com os homens, né? Enfim, toda uma série aí de situações que diferenciaram biologicamente ela das outras mulheres. Então seria muito injusto, não seria equânime colocá-la para competir com as mulheres biologicamente falando. Agora uma questão do próprio esporte, por exemplo, o vôlei entendeu que pode, por exemplo, não é nem o vôlei, né, o ordenamento, mas vamos lá, se o vôlei no Brasil pode, aqui em Santa Catarina não pode, como trabalhar isso? Pois é, aí é que entra a legislação, aí é que entra o parlamento, as discussões, o fisiologismo, né, a medicina trazida para o parlamento e para a discussão, aí entram os especialistas nessa temática. O que nós fizemos foi trazer essa injustiça que foi nos trazida. Concordo, eu entendo isso, mas eu quero dizer assim, aprovado o projeto, em Santa Catarina não pode, mas nos demais estados pode. A Constituição nos dá essa autonomia, né? Isso parte do princípio federativo. O Estado ele pode legislar sobre esse assunto, ele não é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então cada estado ele pode fazer a sua normativa. É claro que o correto, a melhor saída seria o Congresso Nacional disciplinar essa questão para que fosse para os 26 estados e o Distrito Federal. Mas aqui nós estamos fazendo a nossa parte, evitando que injustiças aconteçam no esporte de Santa Catarina. Muito bem, deputado. Foi um prazer falar contigo. Obrigado aqui pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Está em Joinville para esse evento aqui na Amunesc. Obrigado, foi um prazer falar contigo. Ananias, a gente que agradece, parabéns à Jovem Pan pela qualidade da informação e dos debates, né? Muito conteúdo, muita informação, e fica o convite a todos que trabalham com a pauta dos idosos, né? Você que tem pai, que tem os avós são idosos, você que trabalha com o Conselho Municipal do Idoso, enfim, que gosta dessa temática, as universidades estejam hoje na Amunesc às 13 horas, a entrada é gratuita, teremos 2 especialistas, a doutora Ariane e o doutor Fábio Marcelo Matos, que nos trarão elementos aí para fortalecer o direito do idoso em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o deputado estadual Ricardo Alba, ele que é de Blumenau e foi eleito nessa onda agora, foi vereador em Blumenau e agora integrante do PSL aqui em Santa Catarina.